Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas, e nesse vídeo eu vou fazer uma abordagem à administração de material utilizando o Excel. E os conceitos que nós vamos trabalhar aqui é o cálculo do estoque de segurança, ou o estoque mínimo, como alguns chamam, e também do ponto de reposição ou ponto de suprimento. Então, o primeiro conceito que eu quero lembrar aqui é o gráfico de dente de serra, que nós temos a representação aqui dessa linha verde sendo a reposição, o ponto da reposição, e a linha vermelha sendo o estoque de segurança. E aqui esse gráfico que vem consumindo seria o consumo do material na linha do tempo, Então eu vou consumindo, eu bato aqui no meu ponto de reposição, continuo tendo o consumo daquele material até o estoque mínimo. E essa diferença entre o ponto de reposição e o estoque mínimo é exatamente o tempo de obtenção daquele material, ou o lead time dele, que é a quantidade de dias que eu preciso para aguardar chegar aquele material na minha fábrica, por exemplo, tá bom, pessoal? Então, esse conceito a gente vai calcular, então, o ponto de reposição e o estoque de segurança utilizando o Excel. Aqui, mais à minha direita, eu tenho a fórmula do estoque de segurança, onde a gente vai utilizar o fator de serviço, que é essa variável Z, e ele está relacionado a essa tabela, que diz respeito ao meu nível de serviço, tá? Conforme a porcentagem do nível de serviço que eu selecionar para a minha aplicação, ele me retorna um valor de Z que eu vou utilizar no meu estoque de segurança, na minha fórmula. Eu tenho também o desvio padrão da minha demanda e multiplicado pela raiz quadrada do meu lead time, que é esse tempo de obtenção, tá? Então são esses os conceitos que nós vamos trabalhar aqui. O primeiro exemplo que eu vou trazer aqui, eu vou calcular um item qualquer, mas depois, na sequência, eu vou aplicar isso numa tabela para a gente pensar nisso numa aplicação mais em escala, com vários itens, que é a realidade de uma empresa, onde eu tenho uma tabela com vários itens e eu quero fazer esse cálculo. Então, eu vou vir aqui na minha tabela, eu vou copiar um item qualquer aqui, eu vou colar aqui o item. Então, esse pneu para aro 20. Vamos considerar o seguinte, que o consumo diário desse pneu é de 5 unidades. Então, eu consumo 5 unidades dele. O desvio padrão, eu vou considerar como 3. O lead time, eu vou colocar aqui de 10 dias. E o meu fator de serviço eu vou utilizar para 90%, que é aquele 1,282. Então, 1,282, tá, pessoal? Depois a gente vai calcular certinho cada uma dessas variáveis, mas é mais para nós calcularmos direto agora aqui o estoque de segurança e depois o ponto de reposição, como que a gente vai utilizar esse conceito. O estoque de segurança eu vou colocar igual. Primeiro eu preciso do fator Z, que é esse 1,282. Eu vou aplicar exatamente esta fórmula aqui agora no Excel, tá bom, pessoal? Então, esse 1,282 multiplicado pelo meu desvio padrão, que nesse caso é o 3, multiplicado pela raiz quadrada do meu lead time. Então, eu vou por aqui raiz, e vou adicionar dentro da minha fórmula da raiz o lead time, fecho parênteses, dou um enter, e eu tenho aqui 12,16 unidades, mas a gente sabe que não vai caber aqui número quebrado, então eu posso adicionar a fórmula de arredondar ou por para cima, tá, pessoal? Que eu acho que é mais seguro a gente trabalhar com arredondamento para cima. Então, arredondar para cima, e essa minha fórmula toda, ponto e vírgula, e o número de dígitos eu vou colocar 0 para ele ficar um número redondo. Dou um enter. Então, eu calculei que para esse cenário aqui do meu pneu, o meu estoque de segurança seria 13. Então, aqui eu estaria com 13 unidades já no meu estoque de segurança. E qual que é o meu ponto de reposição? O ponto de reposição, nós vamos considerar o lead time, ou seja, se eu preciso de 10 dias para repor o meu material, eu vou considerar 10 dias de lead time vezes o meu consumo diário mais o meu estoque de segurança, tá? Então, quando eu tiver com 63 unidades, eu disparo um pedido para o meu departamento de compra ou para o meu fornecedor e aí eu tenho esse tempo de espera até chegar em 3 unidades, que é o estoque de segurança, e já está recebendo aquele material. Então, esse é o conceito que nós vamos trabalhar agora dentro de uma tabela mais ampla, que é a realidade de muitas empresas. Então, aqui, o que eu tenho agora nessa tabela? Eu tenho o consumo de cada um desses materiais do meu dia a dia. Isso eu posso puxar de um relatório de estoque, eu posso consultar ali a pessoa que trabalha com alguma planilha de estoque também, enfim. Mas eu chego na informação que, um exemplo, pneu para aro 20 foi consumido 52 unidades nessa data, tá?
Daí eu tenho esse garfo com suspensão, ele foi consumido essa quantidade nessa data. Então eu tenho todo o histórico dos meus itens sendo consumidos nesse histórico aqui de 3 meses que eu fiz uma consulta, tá bom? Se caso você tiver um relatório pronto na sua empresa, você pode utilizar também, mas aqui eu vou utilizar um pouco mais cru a informação para a gente poder fazer algumas aplicações do Excel e solucionar esse problema. Então eu vou selecionar aqui todo esse intervalo e vou agrupar essa informação para mim conseguir enxergar ela um pouco melhor, né, com uma tabela dinâmica. Então eu vou vir aqui em inserir, vou colocar tabela dinâmica e vou confirmar com um OK. Aqui na tabela dinâmica eu vou colocar somente a descrição, então ele já agrupou aqui todos os meus itens que eu tenho. Eu vou colocar o prazo na coluna da minha tabela dinâmica e ele vai dividir assim, ó, outubro, novembro e dezembro, que é a consulta de 3 meses que eu fiz do histórico para fazer o cálculo. E aí eu vou adicionar a quantidade, então aqui eu tenho a quantidade para cada um dos meus itens distribuída para estes meses, ok? Aqui eu posso até remover agora da tabela dinâmica, copiando e colando, né, em valores, e aí eu vou eliminar essas informações que para mim não vou utilizar nesse momento. Vou ficar somente com a descrição do meu item, tá? Qual que é o consumo dele mensal. E também essa última coluna de total não faz sentido, eu vou apagar ela. Agora sim, posso até apagar essa geral aqui também e fico somente com o meu consumo mensal. Agora eu preciso saber, com base nessa informação, qual que é o consumo diário, né? Vou por aqui, consumo diário. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou somar aqui, vamos somar essa minha demanda e vou dividir por 90 dias, que é relacionado a 3 meses. Então eu encontro que esse banco de molas eu tenho um consumo diário de 10,6. Eu posso até arredondar também essa informação, né? Vamos sempre fazer esse arredondamento aqui agora. E assim eu fico com uma informação mais coerente, né? Então aqui eu tenho o consumo diário para cada um desses meus itens. O próximo item que eu vou colocar aqui vai ser o desvio padrão, né? Vou pôr aqui o desvio. E eu vou utilizar para isso a fórmula desvio, vamos por aqui, desvio PAD-A, que é esse aqui, ó, cálculo do desvio padrão a partir de uma amostra, né, de dados. Então, vou selecionar essa fórmula e vou pegar aqui esse intervalo de 3 meses para chegar num desvio padrão. E aqui, nesse caso, ele chegou no desvio padrão de 90, né? Então, eu vou arrastar para os demais também aqui esse meu desvio padrão. E agora que eu tenho o desvio padrão, eu preciso informar aqui para a minha planilha qual que vai ser o meu nível de serviço. E aí eu vou te mostrar uma outra dica legal de trabalhar com Excel nessa aplicação de administração de material, é que a gente pode colocar aqui simplesmente o valor, né, do nível de serviço, vou por assim, ó, nível de serviço. Eu posso colocar o valor em porcentagem mesmo, vou colocar aqui 90, só para a gente ver, só que tem que formatar como porcentagem, né? 90 e vou puxar para todos. E aí eu tenho uma fórmula que transforma esse valor de 90 naquele fator Z, porque aqui na administração de material a gente utiliza basicamente probabilidade. Eu vou adicionar aqui a fórmula INV, esse INV norm PN, que retorna o inverso da distribuição cumulativa, né, normal padrão. Então é essa fórmula que eu vou utilizar e vou colocar a porcentagem aqui dentro. Eu fecho o parênteses do Enter e aqui eu tenho exatamente o valor Z que corresponde àquela tabela. E o legal de eu utilizar esse formato é que eu consigo trabalhar com qualquer porcentagem aqui abaixo de 100, né? Posso colocar 85, 95 e ele já vai calculando automaticamente o meu fator Z ali ao lado, ok? Então vamos puxar isso aqui também para os demais. Uma outra informação que falta aqui é o meu lead time. Eu vou preencher aqui com alguns lead times. Então eu preenchi aqui com lead time. O lead time você pode consultar o seu fornecedor, pode pegar o histórico de entrega daquele item e fazer o cálculo do lead time. Eu já deixei aqui pronto. E agora eu já tenho informação aqui para calcular o meu estoque de segurança. Vamos por aqui, segurança, ou estoque mínimo, né, como alguns preferem chamar. E para calcular o estoque de segurança, eu vou fazer igual ao meu fator Z, multiplicado pelo desvio padrão, e multiplicado pela raiz do meu lead time, né? Adiciono aqui o lead time, fecho parênteses entre raiz, dou um enter e aqui então eu tenho o meu estoque de segurança. Vamos só arredondar aqui agora também para cima, né? Fazer aqui arred para cima e o número vai ser essa minha fórmula e ponto e vírgula eu adiciono aqui qual que é o número de dígito que eu quero. Coloco 0, fecho enter e vou
puxar para os demais. Observe que alguns ficaram um valor alto, né, pessoal? Isso se dá muito em relação à questão do desvio padrão está alto. Então, vamos analisar aqui esse item banco de molas. Eu tive em outubro 393 de consumo, em novembro 345 e em dezembro 217, ou seja, teve uma queda bruta nessa quantidade e isso aumenta muito o meu desvio padrão, que automaticamente vai aumentar muito o meu estoque de segurança. Olha que interessante, se o meu consumo em dezembro fosse 360, ele baixaria significativamente aqui o meu estoque de segurança, porque eu estou tendo menos desvio na minha demanda, então o meu estoque de segurança acaba ficando menor. Então é só isso que você tem que tomar cuidado, às vezes você pegar um período que também não tenha uma sazonalidade, né, muito grande, para não afetar muito o seu estoque de segurança. Um exemplo, se eu considerar que esse mês de dezembro é uma sazonalidade muito grande, eu poderia simplesmente excluir ele e eu vou melhorar bem aqui as quantidades do meu estoque de segurança. E então é mais uma dica interessante aí para administração do seu material, você não considerar algumas sazonalidades. E aí por fim, agora eu vou calcular aqui então o meu ponto de suprimento, né, ou meu ponto de reposição, que seria a quantidade de dias do meu lead time multiplicado pelo consumo diário e somado, né, vamos por aqui entre parênteses essa informação, somado ao meu estoque de segurança. Vou dar um Enter e vou puxar para os demais. Então aqui eu tenho o meu estoque de segurança e aqui eu tenho o meu ponto de reposição. Certo, pessoal? Então esse foi o vídeo. Se você quer aprender Excel do zero ao avançado, na descrição desse vídeo tem o nosso curso de Excel completo. Então deixa like, compartilha. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.